A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Tá animado para o que tá por vir? Então, prepare teu coração. São 5 dias de campanha com Deus para a vida financeira. Ordens vindas do céu, foi Deus que mandou fazer. Estou aqui à disposição do Senhor para ser usada como um canal de bênção na sua vida. Mas você precisa crer que Deus está fazendo e tomar posse de tudo aquilo que Ele está te falando. E se libertar de tudo aquilo que te amarra. Porque o nosso Deus, Ele é libertador, Ele é um Deus provedor. Então creia, porque hoje é o primeiro dia da campanha. E durante esses 5 dias, Deus vai estar trabalhando em várias áreas da nossa vida para que a nossa vida financeira venha progredir, prosperar. Se tiver travado, vai liberar. Então você precisa crer. Tá? Então nós vamos pegar a primeira palavra que Ele está nos dando no dia de hoje, no primeiro dia da campanha. Fica lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 50, que a palavra fala o seguinte. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Então, antes de começar a fome lá no Egito, lembra? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, então seriam 7 períodos de seca, 7 anos, né? E 7 períodos que seriam 7 anos de muita fartura. Então, aqui no versículo 50, a palavra já fala: antes de começarem os anos de fome, Asenate, que era a mulher de José, deu para José 2 filhos. Então, o primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Olha que interessante esse versículo 51. Eu vou repetir para você. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Então, ele passou por todo o processo ali da provação com Deus, também um processo de cura. Porque toda a maldade que a família dele fez para ele, que os irmãos venderam, queriam matá-lo, né? Colocaram fora ele da aldeia, da tribo de Jacó, afastou ele do pai, do irmão, que era Benjamim. Tudo aquilo que os irmãos fizeram de ruim para ele, Deus fez ele esquecer. Olha que interessante esse versículo 51. Agora nós vamos lá para o versículo 52, que vem o segundo filho, que Asenate dá para José. Ele é o seguinte: quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então, o que Deus está querendo falar para você no primeiro dia da campanha, que Ele está destravando a sua vida financeira, a sua prosperidade, que vai ser exatamente nessa terra de sofrimento que você passou, que Ele vai fazer você esquecer o que te fizeram e que Ele vai fazer com que você progrida, com que você cresça. Nós temos o hábito, muitas vezes, irmãos, de fugir daquilo que nos machuca. Todas as vezes que você ouvir que alguém está em um processo de depressão, o que é a depressão? É um excesso de passado. Então a pessoa fica tão presa, cativa do passado, diante da maldade que fizeram, que ela não consegue enxergar o presente dela e ela não consegue trabalhar o presente dela para que ela venha ter um futuro diferente. Então a pessoa ela começa a ficar depressiva quando ela começa a ter excesso de passado. A ciência vai explicar que são algumas vitaminas que faltam no corpo. Mas você pode observar que todas as vezes que os demônios mexem com a tua emoção, através dos teus pensamentos e das tuas atitudes, porque o que eles fazem? Eles arrumam uma legalidade, uma brecha para fragilizar você. Que foi o que fizeram com José. José estava ali num porto seguro, do lado do pai, o pai era dono daquela tribo, ele tinha umas incumbências do pai, né? Algumas ordens que o pai dava que ele tinha que cumprir. Uma delas era vigiar o serviço dos irmãos, porque Jacó confiava em José, sabia que José tinha caráter e era um rapaz honesto, mas os irmãos eram desonestos. Então, pelo fato de ser filho, ele dava as incumbências do serviço, porque os meninos precisavam aprender a administrar aquilo ali. Uma hora Jacó ia morrer.
E filhos crescem, precisam ter responsabilidade. A gente precisa educar desde pequeno. Então Jacó dava atividades para todos eles. Ele não deixava os filhos ociosos. Mas os filhos eram preguiçosos, não faziam direito que Jacó mandava. E José tinha mais responsabilidade. José, ele tinha o espírito, o dom da administração. E Jacó teve feeling para perceber aquilo no filho. Então ele chegava para José e falava: olha, José, vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo, se realmente estão trabalhando. Se cuidaram dos animais, se deram água para os animais, se cuidaram da plantação, se fizeram isso, fizeram aquilo. Porque eles tinham todo dentro da aldeia que eles viviam, da tribo, eles tinham afazeres. Então eles tinham obrigações ali, eles tinham que administrar aquilo, eles tinham que vigiar. Vigiar as outras pessoas que faziam outros serviços. E na sociedade não é diferente, irmão. Nós temos que ter bons administradores dentro de uma sociedade, porque senão, sabe, tudo fica complicado, vira um caos. E o homem, ele não nasceu para viver fora de uma sociedade, ele nasceu para viver em sociedade, ele foi programado por Deus para viver na maior sociedade, que é o projeto dele, que é a família. Você quer um ato mais social do que a família? Você vai falar assim, dela, eu não estou entendendo a palavra. Você, por exemplo, você está dentro da sua casa com a sua família, você conheceu o homem da sua vida, a mulher da sua vida, uniu ali um propósito que aos olhos de Deus é uma carne só, e Deus fala, olha, eu vou te dar agora algo para você administrar, que é a sua família. Esquece casa de pai e mãe agora, que você tem responsabilidade com o seu lar. Dali nascem os frutos, nascem os filhos. E você tem que administrar aquela casa. Você tem que administrar, você vai viver numa sociedade agora, uma sociedade familiar, mas você vai viver no meio dela. A sua mulher teve uma criação, seu marido teve outra criação, vocês vieram de berços diferentes, mas agora vocês vão ter que criar ali dentro da sua própria casa um convívio familiar, uma sociedade. Suponhamos que a casa tem um banheiro só, vamos viver em sociedade com um banheiro só. Então nós vamos ter que administrar isso aqui. Então tem que ter respeito, porque você não pode ficar 2 horas dentro do banheiro, sendo que tem mais gente na casa precisando usar o banheiro. Nós temos as nossas necessidades biológicas, não tem como você fugir disso. Então tem a cozinha, vamos administrar a cozinha, alguém tem que cozinhar. Quem é que sabe cozinhar na casa? É a mulher que sabe, é o homem que sabe? Hoje em dia não tem muito isso mais, né? Que às vezes o homem cozinha tão bem, a mulher cozinha tão porcamente, que é melhor deixar o homem fazer a comida. A mulher vai lá e arruma a cozinha. Então, a gente vai vivendo dentro de uma forma, de uma familiar, mas também é uma sociedade familiar, que precisa ser administrada. Você vai dividir espaço com alguém. Você vai ter que administrar aquilo ali. Então, José passou por esse processo. Ele viveu isso. Só que isso foi rompido, isso foi arrancado dele, de uma forma muito cruel. Os irmãos pegam José, tentam matá-lo. Rubem não deixa. Ele intervém, ele fala, não vamos matar não. Faz o seguinte então, deixa ele aqui, né, vende, vamos fazer alguma coisa, mas matar não. Então Deus usa ali o coração de Rubem para dar uma aliviada ali naquela situação e livrar José da morte. Que os demônios que dominavam através da inveja o coração dos irmãos, que estavam todos com o coração inflamado, queria a morte de José a todo custo, que tinha ciúme do pai. Tinha ciúme da maneira como o pai tratava aquele filho. Que Jacó errou nesse sentido. Então tem hora, irmãos, que a gente está num cenário que a gente paga preço por isso. Às vezes você tem talentos, você tem dons, você é uma pessoa prestativa e você viveu dentro de um âmbito familiar ao qual você foi extremamente perseguido por aqueles que deveriam cuidar de você, que deveriam te amar, te apoiar. E faz com que crie rivalidade. Tem pai e mãe que não tem sabedoria. Tem pai e mãe que não tem sabedoria. Fala mal de um filho para o outro. Coloca um contra o outro. Eu cansei de ver isso. Eu senti isso na minha pele. Muitos anos da minha vida. Por falta de sabedoria, padece o homem. E na presença de Deus, por falta de sabedoria, o povo de Deus padece também. Quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, tem tudo, irmãos, tem tudo. Uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria, que passa a conhecer as coisas, vê como que funciona, ela tem o poder na mão dela. Então, quanto mais sabedoria, mais conhecimento alguém tem, mais poder ela tem. Ela pode usar isso contra a vida de outras pessoas através do mal? Pode, mas pode usar também através do bem.
Então, o que nós temos que fazer quando a gente está caminhando com Deus? Confiar em Deus em todos os sentidos, porque por mais difícil que seja o nosso cenário, por mais que tenham crucificado você, que tenham talvez banido você da família, tirado você, ou às vezes você saiu por algum motivo já do convívio familiar, mas pelo fato de você morar longe, eles excluíram você como se você não existisse. Passaram a te dar muito, muito desprezo, e esse desprezo te trouxe muito sofrimento. Por isso que Deus fala, esquece o seu passado, que eis que farei coisas novas, porque você ficar estagnado no passado, tentando resolver algo que você não vai conseguir, porque o passado não vai voltar mais. Se tivesse que ser resolvido, teria resolvido lá atrás. Se fosse para você perceber algo, era para você ter percebido algo lá atrás, antes de chegar ao ponto de você sofrer a desgraça. Antes de você sofrer a retaliação dos outros. Antes de você ter sido vendido por aqueles que têm o mesmo sangue que você. Então não era para você ter passado por esse processo lá atrás. Não deu tempo. Então não vamos lamentar o passado. Ah, eu poderia ter agido assim? Eu poderia ter feito tal coisa? Eu não deveria ter confiado? Era meu sangue, mas eu não deveria ter confiado? E aí você fica o tempo todo pensando no passado. Ou você viveu um passado muito bom, que alguém veio e desmanchou aquilo ali. Que também aconteceu isso com José. José tinha uma parte da vivência dele com a família que era muito boa, que era o relacionamento dele com a mãe, com o irmão, com o pai. Mas tinha um outro lado que ele sofria altas perseguições. Ele era cuspido. Ele era um rapaz que todas as vezes que chegava perto dos irmãos, os irmãos tiravam sarro da cara dele. Faziam piadas com a vida dele, com o que ele representava ali dentro daquela tribo. Faziam piadas com aquilo que ele era para o pai. Ah, lá vem o fofoqueiro. Lá vem o dedo duro. Então eles vão criando rótulos na nossa vida, criticando, porque quer ter o que a gente tem, não entende o carisma que a gente tem, não sabe por que as pessoas tratam a gente bem. E aí vão criando várias invejas e fazendo do nosso setor e do nosso cenário, daquilo que a gente está executando, uma tragédia. Tinha um setor ali que ele trabalhava, que era a parte administrativa, ao qual ele tinha que fazer um papel de gerente ali, ele tinha que averiguar o serviço dos irmãos, era a função que o pai deu para ele. E dentro daquele propósito ali do pai, aquilo ali virou um inferno, porque aquele cargo que José ocupava começou a incomodar os irmãos, que eram até mais velhos do que ele. Deu mais raiva. Como pode ele ser menor? Como pode ele ser mais novo? E ele conseguir agradar o coração do nosso pai e a gente não consegue, sendo mais velho. Porque procrastinava tudo, deixava tudo para depois. Recebia uma ordem do pai, entrava no ouvido e saía no outro. Tem gente que não sabe receber ordem de ninguém, não sabe respeitar ninguém. Não vive de uma forma hierárquica, sabendo que, sabe, os mais velhos precisam ser respeitados. Uma ordem que veio de cima, seja pai e mãe, tem que ser obedecida. Quer viver embaixo do teto do pai e da mãe, então tem que obedecer as regras do lugar. E tem gente que não sabe conviver com essas coisas. Tem pessoas que acham que o mundo gira ao redor do umbigo dela. E aí você foi passando por várias retaliações ao longo da sua vida. Talvez você tenha vivido com parentela, talvez não foi nem pai e mãe que te criou. Você foi criado aí por alguém que resolveu te adotar, te ajudar. E mesmo assim você sofreu preconceitos. Ou você cresceu e ainda está crescendo, desenvolvendo com Deus, mas questionando por que você foi abandonado por pai e mãe. Irmãos, a gente não vai conseguir entender o sentimento do outro nunca. Se eu for parar para analisar atitudes, principalmente que a minha mãe tomou com relação a mim, sem eu, sabe, merecer aquilo, eu vou enlouquecer. Eu não sei o que motivou, eu não sei o que foi feito, eu não sei o que passava na cabecinha dela, mas a gente não pode, sabe, impor para o outro que o outro nos ame da nossa maneira, que a outra pessoa queira estar na nossa presença como ela gosta de estar na presença de outras pessoas. A gente não pode exigir do outro isso. Por isso que Jesus nos ensina a nos amar. O que Deus fez com José ali naquele processo? Fez ele esquecer a família do pai dele. Fez ele esquecer o que aconteceu lá. Porque se ele fosse achar um culpado, o primeiro culpado que ele iria achar ali seria o próprio pai, porque o pai que colocou ele naquela enrascada. Os outros culpados seriam os irmãos que não tiveram compreensão diante da ordem que o pai dava para ele. Que se os irmãos fossem mais inteligentes,
fossem pessoas que tivessem um caráter, né, decente, ia falar, não, ele não tem culpa, ele está simplesmente cumprindo a ordem que o nosso pai deu. Se o nosso pai mandou, ele tem que fazer. Mas não tiveram sabedoria para lidar com a situação. Então, às vezes, num processo coletivo que você vive, nessa sociedade familiar, vamos dizer assim, que você vive, tem que saber administrar as coisas. A gente precisa buscar em Deus discernimento daquilo que nós não entendemos. E o demônio, ele é muito astuto porque ele sabe aonde te fere, ele sabe aonde pode pegar no seu ponto fraco, ele sabe aonde ele pode te atingir. E diante dessa situação, ele vai fazendo você ficar frágil a cada dia que passa, mais sensível a cada dia que passa. Aí é uma palavra, é um olhar torto, é uma cara feia. E durante esse processo, ninguém te estende as mãos, só sabe te crucificar. Então, o que Deus está falando para você nesse primeiro dia da campanha é que no lugar onde você foi desonrado, no lugar onde você foi humilhado, você pode estar sendo perseguido por vizinhos, você pode estar sendo perseguido por uma sociedade de comerciantes, você pode estar sendo perseguido por uma comunidade aí, sabe, que não gosta da sua presença, que a sua popularidade incomoda. Você pode estar sendo perseguido por uma sociedade de empresários que vê você em potencial, que vê que aquilo que você está fabricando pode atrapalhar os negócios deles, porque tem gente que acha que a pessoa, eu não estou prosperando porque ele está aqui, eu não estou prosperando porque ela está aqui. Tem gente que tem essa cabeça, irmãos. É uma cabeça de gente louca? Mas existe gente doente a esse ponto. Então, às vezes você está num ambiente, mas tá aqui no meio da parentela, eu não arrumo namorado porque ela tá aqui, incomoda, a beleza dela incomoda. Eu não consigo arrumar uma namorada porque a presença dele incomoda. Ele tá aqui, só falam dele. Todas as pretendentes só perguntam dele. Só quer saber dele. E assim, a gente vai passando longos e longos anos da nossa vida sendo perseguido, massacrado, humilhado, cuspido, sem saber o porquê que a gente está sofrendo tanta retaliação, porque você não faz mal para ninguém. Você não deseja mal para ninguém, você trata todo mundo bem da família, você trata todo mundo da sua sociedade, você não sai de casa, você não atormenta vizinho, você não vai na porta de vizinho pedir dinheiro, você não vai na porta de vizinho pedir nem que seja uma xícara de açúcar, você não pede nada. Esporadicamente, talvez você pediu de ajuda numa hora de um socorro, num desespero, mas todas as vezes também que pediram socorro para você, você foi lá e socorreu. E aí vem uma perseguição do nada. E quando nós estamos na luz, irmãos, a gente incomoda as trevas. Se você soubesse a quantidade de gente que está nas trevas, por isso que a nossa caminhada nessa terra é muito difícil. Se nós tivéssemos uma porcentagem maior de pessoas que querem Jesus, que estão na luz, que passaram por um processo de metanoia, as perseguições seriam menores. Está aumentando a quantidade de igreja? Tá, mas o joio também está aumentando, vai crescendo junto. E tem lugares que você vai que a maioria das pessoas estão cativas do inferno. São pessoas usadas pelo demônio. E a nossa caminhada se torna árdua por causa disso, porque a batalha é constante, o exército de Satanás é imenso. E as pessoas não querem que você progrida, as pessoas se incomodam com a sua voz, do jeito que você prega. Eu não agrado ninguém, irmãos. Eu estou aqui do jeito que Deus me projetou. O que eu sou aqui na tela, eu sou até mais alegre, porque aqui eu estou muito limitada ao espaço que eu estou para pregar. Mas eu estou em processo de obediência. Se eu quero prosperar com Deus, eu tenho que andar em obediência. Nem tudo eu posso revelar para os irmãos, mas eu vou dar muito testemunho edificante ainda. E não vai demorar muito não. Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de estar glorificando o nome dele. E vocês vão ver o quão vale a pena obedecer, porque as pessoas não entendem a vida que eu tenho com Deus. Mas a minha voz incomoda, a minha aparência incomoda, o meu jeito de pregar incomoda. Eu sou muito séria naquilo que eu faço com Deus. Os irmãos que me acompanham aqui há muito tempo sabem disso. Porque eu dependo e respiro Deus 24 horas por dia. Que era o que José fazia naquele Egito. Aonde ele foi massacrado naquele lugar. Então nós temos que levar a palavra de Deus a sério, nós não podemos brincar. O que a gente mais vê hoje nessa internet, eu estava até comentando isso com Deus, eu falei, Senhor, não tem respeito nenhum pela palavra. Tem pregações nessa internet que está virando um programa de domingo. Até o jeito da pessoa pregar e falar é igualzinho esses programas. Esses programas que ficam passando de domingo na televisão, que tem muitos anos que eu não tenho televisão, não acompanho mais essas coisas. Mas é igualzinho aqueles programas de entretenimento.
Falam sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas palavras, é sempre o mesmo jeito. Não tem. Vivem em competição, vivem em briga. Uma pessoa que tem uma vida com Deus regrada, irmãos, ela não vive em competição, ela não vive em briga. A gente tem o nosso espaço. Tem uns que crescem um pouco mais do que o outro. Outro dia Deus estava falando para mim, por que que as coisas muitas vezes aos seus olhos acontecem devagar? Por que que aos seus olhos, eu vou fazer essa pergunta para você, por que que você acha que a sua vida é devagar em relação à vida de outras pessoas? Que você mesmo tem questionado, Senhor, recebeu o Senhor outro dia como único Salvador e a vida da pessoa já transformou toda e a minha está devagar. Eu tenho ministério e o ministério anda devagar. Por que que você, menor, você sofre mais ataques de perseguição do que essas pessoas que cresceram numa rapidez muito grande? Porque você está vivendo a essência do evangelho, você está vivendo o verdadeiro evangelho. Você não mexe com o emocional de ninguém. Você está buscando o seu encontro com Cristo. E quando nós pagamos um preço muito alto, irmãos, a recompensa que vem é muito maior. Você pode estar num passo de tartaruga, mas quando Deus expandir você, quando Deus soprar o teu nome, quando Deus fizer o nome dele se valer na sua vida, porque você sabe o que ele é para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas chega um determinado momento que Deus nos exalta. Eu vou te dar exemplo na palavra, que nós estamos com a história de José. Vou pegar a história de José para você ver que eu não estou saindo fora do contexto. O que aconteceu com José ali naquele lugar? José foi banido pela família, humilhado, vendido. Pegaram o sangue de uma fera. Sujaram a túnica dele, entregaram para o pai, mentiram para o pai, trouxeram sofrimento, um luto de anos para Jacó. Jacó pagou a indiferença que fez com os filhos. Porque Deus é justo, ele vai tratar cada coração dentro daquilo que está errado. Não é porque os irmãos venderam José que Deus ia isentar o erro de Jacó. Jacó tinha que ter tratado todos os filhos com dignidade, tratado todos eles da mesma maneira. Então, quem provocou aquela rivalidade no meio dos filhos foi a falta de sabedoria de Jacó. Ele deveria ter tido sabedoria nesse sentido. Era o filho da velhice? Era da mulher que ele amava? Tudo bem. Mas nós não controlamos as nossas emoções, mas nós controlamos as nossas atitudes e pensamentos. Então ele tinha que ter controlado a atitude dele ali. Eu não vou agir desse jeito, porque senão daqui a pouco vão ficar com ciúme de José. Eu não vou agir desse jeito, porque daqui a pouco vão estar perseguindo José. Ao invés de unir a família, eu vou estar trazendo o quê? Uma rebelião, que foi o que ele fez. E a rebelião aos olhos de Deus é o quê? Pior do que uma feitiçaria. Então, quando ele é jogado lá no Egito, num país que cultuava outros deuses, não era o mesmo Deus que ele se manteve fiel diante das provações. E Deus levou em conta a fidelidade de José. Então, José chegou ali, ele foi massacrado ali naquele lugar. Ele foi acusado de estupro pela mulher de Potifar. O que Potifar fez? Vou entregar a casa na sua mão, você vai administrar minha casa. No lugar da vergonha, o que Deus trouxe para ele? Honra. Então ele foi acusado de um crime que ele não cometeu e Deus foi lá e colocou a administração da casa da acusadora na mão dele. Ele tinha autoridade ali dentro para mandar em todos os outros funcionários e administrar aquela casa. Jogaram ele na prisão. O que o carcereiro fez? José, vou entregar a chave aqui, ó, do presídio na tua mão, você administra a prisão aqui. Ele foi lá, administrou toda a prisão da época que tinha lá. Administrou tudo ali na cadeia. E foi administrando. Daqui a pouco acontece o sonho. Deus vai lá e dá toda uma sabedoria para ele, para colocar ele lá dentro, porque Deus monta situações. Eu canso de falar isso para os irmãos. É porque eu falo de um jeito muito simples, os irmãos não entendem no profundo a palavra. Que cada um aqui tem uma particularidade com Deus e cada um tem a sua vida na sua individualidade. Tem as pessoas que te rodeiam, tem a família que você nasceu, independente de ser torta ou ser reta, foi o que Deus escolheu e ele tem propósito com isso. Então vamos tirar proveito, irmãos, vamos tirar proveito. Eu não tive família perfeita não, porque família perfeita não existe. Nem a família de Jesus era perfeita. Maria ficou prenha ali do Espírito Santo. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ela estava com um casamento marcado com José, já ficou um negócio meio estranho. Precisou um anjo vir conversar com José para ele entender que aquilo ali era sobrenatural, que aquilo ali era de Deus. Que ela não teve contato com nenhum outro homem.
Então tiveram que fazer aquele casamento, nasceu Jesus do Espírito Santo, depois que ela foi ter os filhos de uma forma natural com José. Que Jesus depois teve os irmãos dele ali na união de Maria com José. Então, se você for analisar a condição da família, também não foi uma família tradicional assim, da maneira como deveria ser. José teria que ter nascido ali, Jesus teria que ter nascido de José com Maria, pela lógica, vamos dizer assim. Mas não foi. Então era uma família que fugia dos padrões. Que ela teve uma gravidez ali que na época ninguém sabia explicar. Até hoje a gente não consegue explicar, a gente só conta a história. Que Jesus foi lá, abriu a madre dela, ela ficou grávida, era Jesus. Então ela engravidou, né? Ela estava ali com a madre dela aberta. Gerando uma criança que vinha do alto, que foi Deus que colocou. Olha que coisa. Imagina se hoje em dia alguém fala um negócio desse. Quem é que vai acreditar? Vai ter que ir para a NASA para ser estudada. Então, a gente vai passando por esse processo todo e a gente percebe que não existem famílias perfeitas. Então, tá todo mundo vivendo em comunidade ali, uma sociedade familiar, e isso precisa de uma administração. Então, vem o sonho ali de 7 anos de seca, 7 anos de fartura, dentro daquela situação que Deus já tinha montado, até para provar para Jacó e provar para os irmãos de José que ele era na vida de José, ele precisava montar uma situação surreal, né? Então, o faraó tem um sonho, ele vai lá e decifra aquele sonho. E isso tudo começa onde? Começa lá dentro da cadeia, onde Deus colocou ele lá para administrar, que aí vem o copeiro, vem o padeiro, eles têm um sonho assim, um sonho assado, ele decifra o sonho, ali começa a levar o nome de José. Olha como que Deus vai fazendo. E depois Deus coloca ele em contato com o faraó. Aí quando ele decifra o sonho, existe uma possibilidade dele estar administrando toda a parte alimentícia daquele reino para os 7 anos de seca que viria, que ia existir esse armazenamento de alimentos que ia abastecer até os países vizinhos. Ficou na mão de quem? De José. E aí acontece de José sair daquela situação ali de administrador, que ele estava ali cuidando de toda essa parte alimentar, cuidando da economia do país, vamos dizer assim, ele vai para o cargo de governador, que não existia naquela época, mas Deus criou esse cargo para poder honrar José. Para na hora que José tivesse o encontro com o pai, com o irmão Benjamim, porque até então a Raquel já tinha falecido naquela época, trazer os outros irmãos de encontro a ele, Deus queria que ele tivesse em ascensão. Então Deus manda você acalmar diante do processo que você está passando, porque do mesmo jeito que ele fez na vida de José, ele fará na sua. É nesse processo que você está achando que você está perdendo, você está ganhando. Nesse processo que você está achando que você está esquecido, você está sendo extremamente lembrado por Deus, que Ele é o único que precisa lembrar de você. Você não precisa ser lembrado por pai, por mãe, por parente, por irmão, por madrinha, padrinho, por prima, por primo, por ninguém. Você tem que ser lembrado por Deus. E é aonde você está, no centro da sua aflição. No lugar aonde você foi desonrado, que você foi perseguido, magoado, destratado, é que você vai ser honrado. Então vai ser nesse lugar que Deus vai fazer com que você seja honrado financeiramente. É aí que Deus vai fazer você prosperar. É aí que Deus vai fazer você crescer. É no lugar da sua desonra que Deus vai fazer nascer honra. Você vai falar assim dela, mas Deus prometeu para mim que vai me tirar daqui e me levar para outro lugar. Ele pode até te levar para outro lugar, mas você vai sair daí honrado e honrada. Você não vai sair daí com uma trouxinha amarrado num cabo de vassoura. Isso não vai acontecer. Você vai colocar esse tronco aí no seu ombro com aquela trouxinha e vai embora. Não. Você vai sair daí honrado. Você vai sair daí com o seu celeiro transbordando. Pode até tá passando por crise, pode até tá vindo crise na vida de outras pessoas que você tá vendo, pode ser que no ramo que você escolheu talvez tenha alguma crise, não importa a crise, em nenhuma parte do mundo, você pode estar em outro país,
Você não precisa nem estar no seu país de origem. Deus manda dizer para você, permaneça no cenário que eu te coloquei, porque no cenário da tua aflição, eu farei você ter honra. E quando Deus fala, irmãos, Ele faz. Você pode estar morando numa casinha de sapê. Você pode estar morando num lugar assim feio. Você pode estar, sabe, sem ter condições de continuar a sua obra. Você pode estar numa situação difícil. Deus manda dizer para você, permaneça no lugar onde eu te coloquei, porque a prosperidade que eu estou trazendo para sua vida vai ser nesse cenário, aonde está todo mundo contemplando a sua derrota. Quando os irmãos de José venderam José, falaram, agora acabou, agora vão dar um sumiço nele, ele não vai aguentar nem tanto tempo, porque vivia com Jacó dentro daquela tribo, ele tinha tudo do bom e do melhor, de repente vira escravo. Tem gente que não aguenta passar por um processo de escravidão e acaba morrendo. Quantas vezes o demônio veio nesse processo que você ficou cativo, tentando ceifar sua vida e Deus te protegeu? Só que José não estava sozinho naquela jornada, irmãos, como você também não está. José não estava abandonado por Deus naquele processo. Tem hora que nós somos vendidos, escorraçados, humilhados. Tem irmãos e irmãs aqui que você foi mandado embora da casa que você vivia. Chutaram você. Pegaram suas coisas, jogaram para fora e falaram, agora se manda, vai embora, eu não quero você aqui mais. Você acha que você foi embora sozinho e sozinha? E você acha que Deus não tem propósito com a situação vergonhosa que você viveu? Você acha que o fato de terem descartado você, deserdado você, Deus não está contemplando nada disso? Pois vai ser nesse processo difícil, nessa terra que desonraram você, que humilharam você, que pisaram em você, é que você vai prosperar. Quando eles acham, irmãos, que estão vendendo a gente, que está cuspindo a gente, tirando a gente da família, agora vai ficar sozinho. Agora não vai ter ninguém para ouvir, porque tem hora que não ajudam você com um tostão, nem R$2 não te dá. Você dá 15, 20 para um mendigo que está na rua. Mas a sua família não te dá R$1, 50 centavos, nem uma nota de R$2 não te dá. Mas você, quando você tem no seu bolso, às vezes é o dinheiro para você pagar alguma coisa, às vezes é para comprar algo para você comer, você vê alguém numa situação pior do que a sua, você vai lá e abençoa. Você pensa que Deus não está contemplando seu coração? Você pensa que Deus não está contemplando o coração de quem deveria te ajudar e não te ajudou? Só que eles podem ver você na pior, que eles não te ajudam. Eles não querem nem saber da sua condição. Ah, agora não cresce mais, agora vai ficar estagnado, agora não vai conseguir administrar, agora não consegue ter o que tinha antes. Às vezes você teve um casamento bom, com uma pessoa que tinha um poder aquisitivo financeiro, e o seu padrão de vida subiu e a sua família se incomodou com isso, porque eles têm inveja. Só que você estava num relacionamento doente, e houve um rompimento, Deus manda dizer para você, isso daí foi livramento. E o que Deus vai fazer na sua vida agora é o seu crescimento. O que Deus vai fazer agora é trazer dinheiro para você. Você não vai ficar vivendo dinheiro dos outros. Ah, é rico porque casou com fulano. Ah, só tem dinheiro hoje porque uniu aliança com fulano. Se não tivesse casado com Beltrano, não estaria na condição que está hoje. Aí na hora que você parar agora, vai ficar pobre de vez. Agora não vai ter nada, não tem capacidade de ter nada, só teve porque casou. Não é assim que eles falam? E ainda fica a favor do seu agressor, fica a favor de um relacionamento que estava te fazendo mal, um relacionamento que você, sabe, criar uma situação tão horrorosa para você casar. Teve gente aqui que você casou até abaixo de mandinga, de feitiço. A pessoa tem dinheiro, mas a pessoa queria que você casasse com ela, porque ela precisava ter um status, ela precisava de alguém que ela pudesse dominar. E na cabeça dela, você era uma pessoa fácil de ser dominada. Então a pessoa te ofereceu mundos e fundos e foi fazendo feitiço, você não conseguiu ver os defeitos da pessoa, você não conseguiu enxergar o que a pessoa realmente estava querendo com você, e você acabou caindo num laço. Só que a pessoa acha que está acima de você porque ela tem dinheiro, e a família, ao invés de apoiar você, percebendo que você foi vítima de uma trama, que você foi vítima de um laço do passarinheiro e te apoiar, acaba cuspindo em você como se você fosse o errado e a errada da história. Porque a pessoa tem dinheiro. Só que Deus manda dizer para você,
tudo que eu permiti na sua vida, tudo que você tem vivido até agora, foi no intuito de te dar livramento. E vai ser na terra da sua aflição que eu vou fazer você prosperar. O que você vai ter daqui para frente é seu, é mérito do teu trabalho, vai ser do seu crescimento. Sabe quando as pessoas não criam expectativas em nós, acha que a gente está sempre encostado no outro, tem porque casou, tem porque o pai deu, tem porque recebeu isso, não sei das quantas? De repente Deus pega aquela terra da aflição, que nem ele fez com José, e começa a mostrar para o próprio José que ele tinha capacidade, porque José até então não sabia, como você também não sabe, e diante da dificuldade, quem está, por exemplo, te colocando no fogo, te denegrindo, te humilhando, te desprezando, está te empurrando para o milagre, está desenvolvendo seus dons e não sabe. Porque cada forçada dessa faz com que Deus age de um jeito que ele vai fazendo o que com você? Ele vai mostrando para você as tuas virtudes e capacidades. E ele vai te capacitando a cada dia mais, porque você saiu das asas da proteção da família, você saiu dos olhos daqueles que te perseguem, não estão conseguindo te avistar mais, estão achando que você está no fundo do poço, só que você está crescendo. Só que você está evoluindo. Você está aprendendo. E essas pessoas estão ficando para trás em conhecimento. E você está avançando. Irmãos, quem tem conhecimento tem poder. Só que você tem que canalizar todo o seu conhecimento para o bem. Se você canalizar o seu conhecimento para o mal, você vai se dar mal. E Deus vai capacitando o povo dele para o bem. Tudo que José fazia ali, ele abençoava os outros, você percebeu? Ele nunca fazia nada, Deus não abençoava ele, capacitava, no sentido dele fazer algo para prejudicar alguém. Ele foi prejudicado, mas ele não se tornou aquilo que feriu. Ele não teve o caráter igual ao dos irmãos. Ele poderia se tornar uma pessoa ruim tanto quanto? Poderia. Ele poderia chegar naquele lugar lá e matar todo mundo. Matar um aqui, matar outro. Puxar o tapete de um e de outro para poder crescer naquele lugar. Ele não fez isso. Ele poderia criar situações para ele ser exclusivo, como os irmãos fizeram. Não, agora nós vamos querer ser exclusivos para o nosso pai. O que tira a atenção do nosso pai é José? Então vamos matar ele. Que é assim que eles fazem. Então você tem que entender que todo o processo que eles fazem conosco para nos esconder, nos matar, denegrir a nossa imagem, trazer vergonha para o nosso cenário, Deus transforma tudo isso em bênção. Ele nos dá conhecimento, que é poder. Ele vai evoluindo a gente. Ele vai curando as nossas feridas, fazendo a gente esquecer tudo aquilo que fizeram conosco, porque ele quer nos avançar para um cenário maior e melhor. E assim ele vai fazendo com que a gente venha progredir, que é o que ele está fazendo com você. Então não tem nada errado com o seu cenário. Você vai falar assim, dela, mas está doloroso demais. Irmãos, quanto mais difícil a gente passa processos com Deus, maior é a bênção que ele nos entrega. José sofreu muito, mas ele foi governador daquele lugar. Você tem noção aonde aquele homem foi morar e a quantidade de dinheiro que aquele homem recebia? Ele foi coberto com o que tinha de melhor no Egito. Quando o faraó se afastava do cargo, quem tomava conta daquele país era José. Suponhamos hoje que o presidente saísse da cadeira dele hoje de governo e você entrasse lá para governar o Brasil. O Brasil é imenso. E Deus colocasse esse poder nas tuas mãos. E sabe o que é mais gratificante? É Deus confiar na gente, irmãos. Nós somos pequenos. O que Deus vai confiar na sua mão por esses dias é algo grandioso. Você tem que agradecer a Deus pelo processo que você está passando. Se você tivesse ficado na situação que você estava anteriormente, você ia ser sempre a mesma pessoa. E dependendo da situação que você ia viver, você ia ser insignificante para muitos, você só ia ser mais uma. E Deus tem algo de destaque para você. Para que a gente possa crescer com Deus, nós temos que perder primeiro para poder ganhar. Para que a gente possa crescer no reino, nós temos que nos rebaixar primeiro para depois subir. Ninguém chega a uma ascensão no topo, chega sempre por baixo. Para que a gente venha ter compreensão de como trabalha o plano espiritual maligno, você tem que passar por esse processo. É processo de prisão, é processo de calúnia, é processo de acusação, é processo de desprezo, de traição. Você tem que passar por esse processo. Como que você vai saber como seu inimigo trabalha? Se você não viver isso na pele. Mas os irmãozinhos da igreja vão lá contar dela. Mas a experiência do outro não é a sua. Uma coisa é você falar com prioridade daquilo que você vive. Outra coisa é você falar do testemunho dos outros.
Irmãos, eu tenho testemunho sobrenatural para contar até o dia atual. Eu já contei para os irmãos o que eu vivi lá atrás? Contei. Eu não fico vivendo de testemunho velho, não. Eu tenho testemunho novo para contar. De vez em quando eu posso soltar algumas coisas, mas tem coisa que eu ainda não posso falar. Mas vai ter um determinado momento que eu vou ter condições, sim, de contar, para fortificar a tua fé e ver que nosso Deus trabalha até no dia de hoje. Eu tenho testemunho com Deus e testemunhos grandes, de inúmeros livramentos, de pessoas mexer com pessoas grandes que queriam me prejudicar. E eu consegui ter vitória nos dias atuais. Então, você tem que acalmar, porque na terra da tua aflição é onde Deus vai fazer você prosperar. Quantas pessoas não queriam matar José ali naquele Egito? A mulher de Potifar arrumou uma confusão para José ali, que ele poderia ser morto por tentar tocar na mulher do patrão dele. Ele foi acusado de estupro na época, de violência sexual. É complicado isso. E Deus foi lá e deu livramento para ele. Mostrou que era na vida dele. Deus foi mostrando em todas as dificuldades que José foi passando dentro daquele Egito, irmãos. Deus foi manifestando a glória dele na vida daquele rapaz. Você está achando que Deus não está se manifestando na sua vida? Todo passo que você dá, tudo aquilo que você vive, Deus está se manifestando na sua vida. Você vai falar assim dela, mas eu ando de bicicleta, eu ando a pé. Você é abençoado andando de bicicleta, você é abençoado andando a pé. Você é abençoado morando simples, você é abençoado de todo jeito porque você está na presença de Deus. E vai chegar o momento agora que Deus vai prosperar você de uma forma tão sublime que você vai falar, eu estou me sentindo igualzinho a José do Egito. Agora eu sei o que José viveu naquela época. Agora eu sei do que o Deus de José, que é o meu Deus, é capaz de fazer na minha história. Porque tentaram destruir você e não conseguiram. Você está de pé até hoje, você está me escutando aqui agora. E Deus tem capacidade de chegar e de mudar o seu cenário. Deus tem capacidade de chegar e de transformar a sua vida da água para o vinho. Então você vai acalmar. Nesse primeiro dia de campanha, Deus manda dizer para você, vai ser na tua terra da aflição que eu estou chegando com uma grande prosperidade na sua vida. É na terra da aflição que eu estou chegando com ascensão. É na terra da aflição que eu vou fazer você sentar naquele trono. É na terra da aflição que eu vou criar profissão. É na terra da aflição que eu vou criar cargo para colocar você. É na terra da aflição que eu vou fazer você ser notado e valorizado. Vai ser na terra da sua aflição que você vai ser contemplado, que você vai ser promovido. Então não se desespera diante do que você está vivendo. Não pense você que você está esquecido, esquecida, porque vai ser na terra da sua aflição que Deus vai dar uma virada financeira na sua história, que Deus vai chegar com uma prosperidade tão grande que você nunca imaginou viver. Você vai falar assim dela, mas eu tenho medo. Não tenha medo do novo, porque assusta mesmo. Porque Deus vai te capacitar para administrar. Deus vai fazer com que você tenha pessoas dignas do seu lado, que te ajude a administrar, que faça o que você não consegue fazer, que te explique o que está acontecendo, que mostre para você aonde você tem que ir, quais os documentos que você tem que assinar, o que você precisa fazer. Não se preocupe, José não entrou naquele Egito conhecendo aquela cultura, irmãos. Ele não sabia nada, nem a língua daquele povo. E Deus foi capacitando, e ele foi caminhando e confiando com Deus. Ele não se corrompeu com aqueles deuses. Você pode até estar convivendo com pessoas idólatras do seu lado. Pessoas que não proferem a mesma fé que você. Mas você tem que ficar firme como José ficou. Porque vai ser nesse lugar aí que você vai ser honrado por Deus. E as pessoas que servem a outros deuses vão ver que o Deus que você serve, ele é vivo. Não traga a escolha do outro para sua vida. Não inflame o teu coração com preconceito com relação ao outro. Ah, o outro gosta da deusa tal, do Deus tal. A outra não profere a minha fé. Deixa essa pessoa na mão de Deus. Ore por ela. Não inflame o teu coração com preconceitos, porque Deus não ensina isso na palavra. Deus não ensina isso na palavra. Jesus mostrava o caminho, Jesus dava exemplo. Jesus, ele operava milagres. A Bíblia deve ter aqui 1/3 dos milagres que Jesus fez, porque eram tantos que eles nem colocaram em todos os pergaminhos da época. Então você vai acalmar e confiar que no lugar da sua desonra está chegando uma grande honra.
E é Deus que vai fazer isso por você. E você não vai desocupar o seu cargo, você não vai sair de onde você está. Você não vai satisfazer a vontade do teu inimigo, mas você vai satisfazer a vontade de Deus. Então confia. Lá no versículo que eu li para vocês, o primeiro filho, o que José fala? Que Deus fez ele esquecer. Esquecer a família do pai, o pai. Ele esqueceu. Então esquece quem te magoou. Esquece quem te prejudicou. Porque José deve ter esperado o pai ter ido atrás dele, procurar por ele. Mas o pai nem questionou aquela túnica. Sabia que os filhos eram mentirosos. Sabiam que os filhos eram preguiçosos. Sabiam que os filhos tinham inveja de José. Não teve um fio de cabelo de José ali para falar, olha, ele morreu. Não, pegou só a roupa suja de sangue e acreditou nos filhos. E José deve ter ficado naquele Egito há um tempão esperando o pai buscar. Porque o pai tinha funcionários. O pai tinha dinheiro, tinha condição de ir atrás dele. E o pai não foi. E talvez você esteja na mesma situação. Não veio atrás de mim. Não veio saber se eu preciso de alguma coisa. Não se preocupou, não sabe como que eu tô. Parece que só eu amei a vida toda. Só eu me dediquei. E isso acontece, irmãos. Mas Deus traz tudo aquilo que nos cura diante daquilo que nos feriu. Então Deus manda dizer para você, sua vida não vai ficar estagnada, você vai prosperar, você vai crescer, porque eu estou chegando para dar uma guinada na sua vida. Aonde acharam que ia ter morte, aonde acharam que você nunca mais ia crescer, que você não ia desenvolver, que você não ia ser próspero e nem próspero, eu estou chegando agora para mudar a sua realidade financeira. E você precisa crer nessa palavra. Então não se desespera, porque no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi desonrado, vai ser nessa terra da sua aflição, é que Deus vai chegar com uma grande honra para você. Você pode até achar que não, você fala assim, dela, você não tem noção do que eu passei aqui, irmãos. Vocês também não têm noção do que eu já passei no lugar onde eu moro. Vocês não têm noção das perseguições que eu já sofri nesse lugar, as calúnias que levantaram e que ainda se levantam contra mim. Mas eu sei o que eu sou em Deus. Deus sabe o caráter que eu tenho. Eu sei o que eu estou plantando. Quando nós plantamos com consciência, nós não temos medo da nossa colheita. Então você vai levantar a tua cabeça. Você vai caminhar com a sua coluna ereta, confiando em Deus, olhando para frente. Não vai andar de cabeça baixa, porque Deus não vai deixar. E confia. Não tente sair do cenário. Deus manda falar para você mais uma vez. No lugar aonde você foi desonrado, vai ser na terra da tua aflição, que eu estou chegando agora para trazer para você uma grande honra. Eu vou honrar você financeiramente nesse lugar. E você precisa crer nessa palavra. Deixa ela viva no seu coração. Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nesse primeiro dia de campanha, Senhor, nós agradecemos. Que o Senhor faça na nossa história o que o Senhor fez na vida de José. Que o Senhor levante o teu povo da cinza e do pó. Que o Senhor venha trazer, Pai, que o Senhor tem capacidade para isso. Toda a necessidade do teu povo. Que o Senhor faça transbordar a prosperidade. Que o Senhor visite cada conta bancária. Que o Senhor visite a vida financeira do teu povo. Que o Senhor faça o que for necessário. Tudo aquilo que foge ao nosso conhecimento, nós aceitamos, vinda do Senhor no nome de Jesus. Para que o Senhor dê aquela guinada financeira na nossa história. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos abençoar. Que possamos ter um celeiro transbordando para abençoar aqueles que não têm. Mas que a presença do Senhor se manifeste de uma forma tão sublime que ninguém venha ter dúvida do Deus que nós servimos. Nós agradecemos o Senhor no nome de Jesus por toda a prosperidade financeira que está chegando na nossa história. E que o Senhor nos dê força e nos capacita durante todo esse processo da campanha para que nós possamos estar de posse da nossa vitória. Nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra e confia. E não entristeça o teu coração. Não deixe o seu coração com dúvidas. Não entregue seu coração às dúvidas. Não entregue seu coração à desistência. Não entregue o teu coração, sabe, na mão do inimigo, para que ele venha fazer dos teus sentimentos o que ele quer, porque o caminho não é esse. E lembre-se sempre, toda dificuldade que nós passamos no reino com Deus, é porque a prosperidade que ele nos traz é imensa.
Se você trabalhasse talvez 10, 20 anos da sua vida, você não ia conseguir o que ele vai te dar. Então, tudo aquilo que você está achando que você está perdendo, na verdade, você está ganhando. Tudo aquilo que fizeram contra você, impulsionou você a chegar no propósito. Os irmãos de José acharam que estavam prejudicando José, acabando com José. Na verdade, estava impulsionando José para uma ascensão que, se José tivesse ficado lá com o pai, ele jamais teria. José foi aclamado por aquele povo. José foi respeitado por aquele povo, mesmo sendo da tribo de Jacó. Mesmo sendo filho de Deus, exercendo uma fé contrária daquele povo, ele foi reverenciado. Então Deus manda dizer para você, é na terra da tua aflição que eu vou te prosperar financeiramente, é na terra da tua aflição que você vai ter respeito, é na terra da tua aflição que eu vou fazer você prosperar. Confia no que você está passando. Passa com inteligência durante esse processo. Caminhe, porque nesse processo Deus manda dizer para você, eu estou fazendo você esquecer todas as feridas que fizeram em você no passado. Vou cicatrizar todas. Você vai esquecer um por um. Mas Deus não vai fazer com que seu inimigo esqueça você. Eles vão ter que lembrar da sua trajetória lá atrás. Eles vão ter que lembrar do que fizeram com você lá atrás. Porque Deus não vai dar memória curta pro teu inimigo, não. E na hora que você estiver lá em cima, no topo, vão se arrepender de ver você lá honrado. Nossa, achei que ela ia morrer, que ele ia morrer. Agora eu tô tendo que ver honrado e honrado. Tá lá no trono. Tá cheio do dinheiro. Tá cheio do poder. Tá comprando, tá vendendo, tá doando, tá emprestando. Confia, não saia desse posicionamento, não saia desse cenário e deixa Deus agir. O que Deus vai trazer para sua vida não se compara com o que você perdeu. É 7 vezes, 70 vezes mais. Tem irmãos aqui que vão receber 70 vezes mais do que você perdeu. Diante de todos os perdões que você já liberou. Porque Deus conhece o coração de cada um. Tem irmãos aqui que você ainda está com o coração pesado, precisa liberar perdão. Libera, se libera dessa gente. O que a pessoa fez com você, ela vai pagar de todo jeito. E vai doer muito mais ainda quando você estiver prosperando. Você tem que entender que no coração do invejoso, o que mais dói, o que faz eles sofrerem é a sua felicidade. Não é vingança. E deixa a vingança nas mãos de Deus, porque ele sabe fazer isso perfeitamente bem. Então libere perdão. Você vai receber 7 vezes mais do que roubaram de você. Libere perdão para você receber 70 vezes mais. Libere perdão para você receber 70 vezes mais. Porque tem coração aqui que está liberto, está limpo, está tranquilo. E Deus sabe que você sofreu muito. Deus sabe o que fizeram com você. Deus sabe o poço que te jogaram. Deus sabe como você foi vendido e vendida. Só que Deus manda dizer para você, pelo fato de você ter liberado perdão, você está com o coração limpo, você confiou em mim, você está se mantendo, sabe, na fidelidade, na terra da tua aflição, eu vou fazer você prosperar 70 vezes. Mais do que te prejudicaram. Você não tem nem noção do que é isso. Tem irmãos e irmãs aqui que eu preguei outro dia atrás, não sei se vocês assistiram e tomaram posse da palavra, mas Deus está mandando repetir de novo. Tem irmãos e irmãs aqui que vão ser os primeiros milionários da família. E quem cuspiu em você vai lamentar. Quem não acreditou na sua vida com Deus vai se arrepender. Mas aí é tarde demais. Você vai tocar a sua vida. Tem pessoas que Deus vai permitir que você ajude, mas tem pessoas que não vão nem chegar perto. Deus não vai permitir mais. Já tiveram um tempo, ó, de fazer o que era certo. E Deus é longânimo, hein? Ele vai permitindo, permitindo, permitindo. A pessoa não volta atrás, a pessoa não faz o que é certo, Deus afasta. Para te prejudicar, te puxar para trás, para se vangloriar diante do seu sofrimento e da sua vitória. Ah, Deus não vai permitir, não. Porque depois quer falar, né? E que nem os irmãos de José, né? Não, sou irmão de José, governador. Abre porta, você pensa que não? Ah, José é meu irmão. Agora José é irmão, né? Agora José é o governador. Agora o José é o braço direito de Faraó. Agora José é o tal, José é o rico, milionário. É assim que eles fazem. Só que você deixa isso nas mãos de Deus. Você não vai ser prejudicado mais. Não vão conseguir te alcançar, não vão conseguir te prejudicar, te matar jamais, porque não conseguiu até agora, não vai conseguir daqui para frente. Mas toma posse da sua prosperidade. E Deus vai fazer isso, não é para você passar na cara do outro, não. Porque Deus não faz isso. Essa justiça pertence a Deus, é Deus que quer fazer. E Deus vai fazer porque você tem merecimento. Deus sabe que você é uma ferramenta próspera nas mãos de Deus. Você é uma ferramenta abençoadora.
Deus sabe que se Ele mandar você abençoar alguém, você vai lá e abençoa, você não tem dó do dinheiro. Deus sabe que quando Ele pede para você, você faz de coração, você não faz de barganha. Você não faz com raiva nem por obrigação. Então Deus conhece os verdadeiros corações, irmãos. Ele é o único que sonda. E quanto mais você é próspero nesse sentido, mais Deus te usa e mais Ele conspira a teu favor. Se você ajuda no pouco, na dificuldade, e você faz por amor, imagine aonde Deus vai te colocar. Então confia. Dinheiro é uma energia. E ela precisa ser bem canalizada. E Deus sabe movimentar essa energia na nossa vida, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então, tomar posse da sua vitória, tomar posse da sua verdade, que a sua verdade o que é? Deus me fará prosperar. E Ele está me fazendo prosperar na terra da minha aflição. Essa é a sua realidade. E confia no que Deus está te entregando agora. Não saia do posicionamento, não se precipite diante do processo, porque é nessa terra da sua aflição que Deus está chegando com uma grande honra para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu aguardo vocês no segundo dia da campanha. Não quebre a campanha. Se você assistir depois gravado, não tem problema, irmãos. Volta lá e faz de novo. Ah, mas eu não consegui acompanhar. Não tem problema. Você pode até passar desses dias. Não precisa ser só essa semana. Daqui um tempo, se você sentir vontade, faça a campanha de novo. Ah, eu esqueci a palavra. Não lembro mais o que a Adela pregou. Volta lá, assiste o vídeo, faça tudo de novo. A Bíblia está aqui, olha, é o mesmo livro. Milhões de anos está aqui o mesmo livro. São os mesmos pergaminhos encontrados. A Bíblia é uma junção de livros, de Gênesis e Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó, escrito por Moisés. Apesar dele não estar no início da Bíblia, ele está lá, né, um pouquinho antes da metade. Mas a Bíblia está sempre com as mesmas palavras, são sempre as mesmas histórias. Mas a palavra de Deus, ela se renova todo santo dia. Se você escutar uma pregação gravada, é porque Deus quer falar com você aquilo ali naquele momento. Você precisa daquela palavra, daquela pregação naquele momento. Não descarte o que Deus está conversando com você. Porque se for assim, a gente só lê a Bíblia uma vez só, um versículo só uma vez na vida e não abre mais. A gente abre ela 500 mil vezes, às vezes no mesmo versículo. Então ele só tem validade uma vez só na nossa vida? Não é assim que funciona, tá? Então não limite o trabalhar de Deus. E confia. E se mantenha firme durante esses dias. Quem puder acompanhar, acompanhe. Toda a programação, são 5 dias consecutivos da campanha que Deus pediu para fazer, da vida financeira. Então não perca. Se você não conseguir acompanhar, ou se mais para frente você acompanhar e quiser fazer de novo, faça. Vai fazendo suas campanhas com Deus, porque Deus vai nos valorizando depois por causa disso. Deus, ele vai nos recompensando depois por causa disso. Quantas campanhas eu já fiz, irmãos, que eu não tive resposta ainda. Mas Deus não descartou a campanha que eu fiz. Quantas vezes eu subi no monte para orar e teve coisas que Deus não fez na minha vida ainda, mas Deus não jogou fora o que eu pedi lá em cima no monte. Então tem hora que a oração não é respondida no nosso tempo. Ela não é respondida de imediato quando você faz. Deus tem que trabalhar um pouco mais, porque tem coisa que é grande. Mas o sonho que você tem no seu coração é o sonho que Deus te deu. O sonho, antes de ser seu, é dele. Então ele vai nutrir em você este sonho. E você tem a obrigação de manter ele vivo. E você tem a obrigação de continuar orando, acreditando, exercendo a tua fé para que ele se cumpra na sua vida. O único responsável dele não acontecer na sua história é você mesmo. Então confia. E caminhe dentro desse propósito de Deus. Porque agora, dentro dessa campanha, Deus vai fazer uma revolução financeira na vida dos irmãos, nas nossas vidas, que eu também tomei posse. E se você não quiser, não tem problema, eu pego a sua parte, tá? Não vou deixar para os adeptos de Satanás, né? Porque quando os filhos de Deus não querem, os adeptos de Satanás tomam conta. Aí eles prosperam de tudo aquilo que é nosso. Não tem problema, eu pego a sua parte, tá? Eu não vou abrir mão dela, não. Já avisei o Senhor já. O irmão que não quiser, não tem problema, se o Senhor me dá. Vai ser muito bem-vindo. E muito bem usado, tá? Então, toma posse da sua parte, não abra mão dela. Que o demônio fica só esperando você desistir. Ele fica só esperando você desanimar e você não pode fazer isso, tá? Você lembra daquele processo de Daniel, que o anjo foi 3 vezes entregar a bênção e não conseguia chegar até Daniel para entregar? E teve guerra no plano espiritual? É a mesma coisa. Não é que Deus não vai fazer. Por que eles fazem isso dela? Para desanimar você. Daniel não desistiu. Falou, não, Deus vai me atender, vai chegar até a mim. Estava tendo guerra no plano espiritual? Tava. Os demônios não queriam que chegasse até ele?
Deus mandou os anjos guerrear, mas Deus fez com que chegasse na mão de Daniel, porque Daniel não desistiu. Então tem hora que os demônios fazem isso. Não é que eles vão fazer porque Deus vai desistir. Ah, não, o demônio tá vindo, eu vou desistir. Não vou abençoar meu filho e nem a minha filha. Não, não é isso que ele faz. Ele quer desanimar você para que você venha pensar que Deus não vai fazer. Mas no plano espiritual já existe tudo aquilo que é seu. Então prepare teu coração, porque o que Deus está trazendo para sua vida é uma transformação. São coisas grandes. Deus vai mudar a sua vida financeira e você precisa crer nisso. Tá? Toma posse da sua vitória e eu aguardo você amanhã, no segundo dia da campanha. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.